Richard Ramirez e Jeffrey Dahmer são apenas dois dos nomes que podem vir à mente quando você pensa em true crime nos anos 1980. Esses assassinos em série impiedosos e sua infâmia costumam ofuscar outros casos arquivados e não resolvidos da década, deixando muitas famílias sem respostas e suas histórias esquecidas. No episódio de hoje, nosso objetivo é lançar luz sobre 4 casos sem solução, aterrorizantes e há muito esqueci dos anos 1980. Sherry Nicole Barnes. Sherry Nicole Barnes, de 2 anos, estava sob os cuidados de sua mãe biológica, de 20 anos conhecida como Cissy, na época do desaparecimento. Em 1986, as duas, junto com o marido de Cissy, Larry Vassar, mudaram-se para St. Louis, Missouri. Muito pouca informação está disponível no caso de Sherry, mas o que sabemos com certeza é que Vassar forçou Cissy a se prostituir, e o relacionamento deles parecia instável e bem duvidoso. A mãe de uma criança ia a Independence Avenue em St. Louis levar dinheiro ao marido. Em 1º de dezembro de 1986, Cissy desapareceu da casa do casal. Devido à natureza nebulosa e vaga dos detalhes deste caso, não se sabe se ela foi vista saindo com Sherry, já que o paradeiro da criança parecia não estar documentado na época. O corpo de Cissy foi encontrado no rio Mississippi em fevereiro de 1987, 2 meses após seu desaparecimento. Ela estava nua e não havia sinais de sua filha no local. A causa da morte dela não está clara, mas foi concluído que ela foi vítima de homicídio. Cissy ficou não identificada até 1994, 7 anos depois, quando sua família finalmente procurou as autoridades para relatar seu desaparecimento. A polícia então começou a investigar a morte dela e o sumiço de Sherry. A criança teria sido vista pela última vez em Kansas City, Missouri, com Vassar em 7 de janeiro de 1987, mas nunca mais foi vista ou ouvida desde então. Após a morte da mãe, Sherry deveria ficar com os parentes de Cissy, mas eles nunca conseguiram sua guarda. Investigadores localizaram Larry Vassar em meados dos anos 90 e descobriram que ele estava preso por assalto à mão armada. A data mais próxima para a libertação dele é 2028. Vassar disse às autoridades que sabia onde sua enteada estava e afirmou que ela estava sendo cuidada por sua família enquanto vivia sob outro nome na região de Kansas City. Se isso for verdade, ela pode nem perceber que é uma criança desaparecida. No entanto, é difícil saber se Vassar fala a verdade ou apenas mente para ocultar o verdadeiro destino dela. Ele teria oferecido à mãe de Cissy fotos e uma gravação da voz de Sherry em troca de dinheiro, mas a família aparentemente recusou a oferta. Sherry Barnes ainda está desaparecida até hoje e não está claro se ela está viva ou não. A data do desaparecimento dela está registrada como 1º de dezembro de 1986, o dia em que sua mãe desapareceu, mas ela teria sido vista viva em 7 de janeiro de 1987 em Kansas City. Sherry é uma menina birracial de cabelo e olhos castanhos. Quando desapareceu, tinha 2 anos, media cerca de 1,22 metros e pesava 36 quilos. Se ela ainda estiver viva, terá 38 anos de idade. Se souber algo sobre o desaparecimento dela, contate o Departamento de Polícia Metropolitana de St. Louis pelo 31423111212. Patrícia e Amanda Dixon. Patrícia Dixon, mãe divorciada de 25 anos com uma filha, trabalhava como secretária em 1984. Após se separar do pai de sua filha de 5 anos, Amanda, ela morava em Seattle, com seus pais, e dedicava todo o tempo possível à sua filha pequena. Durante meses, ela economizou dinheiro para que um dia pudesse levar Amanda ao lugar mais mágico da Terra, a Disneylândia. Patrícia e Amanda se hospedaram no Anaheim Motor Park Inn, perto da Disneylândia, em Anaheim, Califórnia, na segunda-feira, 26 de março de 1984. Elas deveriam partir na sexta-feira, dia 30, e foram vistas juntas pela última vez na terça-feira, dia 27, quando foram vistas voltando do parque temático e passando um tempo na piscina do motel entre 15H e 16H. Para funcionários e outros hóspedes do hotel, tudo parecia normal,
Mas a viagem empolgante teve um fim trágico para Amanda e Patrícia, assassinadas a sangue frio na manhã seguinte. Às 13h30 de quarta-feira, 28, uma camareira entrou no quarto do hotel e encontrou uma cena de massacre. No canto do quarto, Patrícia estava deitada de barriga para cima no carpete, imóvel e fria, vestindo apenas a roupa íntima puxada até os joelhos. Um cigarro foi deixado entre as pernas dela. Ela foi baleada 2 vezes nas costas e 3 na cabeça. A empregada notou um volume debaixo das cobertas, que revelou Amanda, vestida com seu pijama e segurando seu recém-comprado pelúcia da Minnie Mouse. Ela levou 2 tiros na parte de trás da cabeça. A arma do crime era uma arma de fogo de pequeno calibre. Após a realização das autópsias, foi revelado que nem Patrícia nem Amanda haviam sofrido abuso sexual e não apresentavam outros ferimentos além dos tiros. Os detetives tinham poucas pistas e suspeitaram que Patrícia permitiu a entrada do agressor, já que não havia sinais de arrombamento. Isso indicava que a mãe de uma delas talvez conhecesse ou confiasse no autor do crime. A estimativa é que as 2 tenham morrido por volta das 5 da manhã. Ex-namorados de Patrícia foram investigados e descartados. Embora as autoridades tenham cogitado o envolvimento do pai biológico de Amanda, ele tinha um álibi sólido, pois estava em Boston servindo na guarda costeira. Após o crime horrível, nenhuma testemunha se apresentou para dizer que ouviu tiros ou viu alguém deixando o local. Detetives da internet sugeriram que os outros hóspedes não quiseram se envolver, enquanto as autoridades disseram acreditar que algo foi usado para abafar o som da arma. O quarto do hotel havia sido revirado, mas nada parecia ter sido levado. Então, tanto o roubo quanto motivos sexuais foram descartados da investigação. A mãe de Patrícia observou em 1984 que acreditava que o crime foi cometido por alguém que sua filha conhecia e que sabia que ela iria ao Anaheim Motor Park Inn. Relatos indicam que um homem, semelhante a alguém próximo de Patrícia, foi visto perto do quarto dela no dia de sua morte. A mãe dela disse, ele servia de intermediário para alguém com quem ela namorava. Mais de um ano depois, em agosto de 1985, a mãe de Patrícia tentou processar o motel, embora não esteja claro qual foi o resultado desse processo. O detetive Dave Tuttle revelou que a polícia soube que um recepcionista contou a Patrícia, pouco antes de morrer, que um homem esteve lá e mostrou uma mensagem em um cartão para ela. "Você vai me reconhecer quando me vir." Porém, o homem levou o cartão consigo, impedindo a polícia de vê-lo ou analisá-lo em busca de pistas. A mensagem ameaçadora fez detetives online questionarem se os assassinatos foram obra de um profissional. A escassez de artigos sobre o caso dificulta conclusões concretas, pois as informações sobre a vida de Patrícia e possíveis suspeitos são vagas, e várias fontes citadas em fóruns online já não estão acessíveis. Se souber algo sobre o assassinato de Patrícia e Amanda Dixon, entre em contato com o Orange County Crime Stoppers pelo formulário no link abaixo. Alma Violet Roots não teve uma infância das mais agradáveis. Quando criança, no final dos anos 1970, ela fugiu de casa com sua irmã mais velha, Laura Huff, para escapar dos abusos sexuais que ambas sofriam nas mãos do pai, que mais tarde foi condenado por agredir sexualmente as filhas e sentenciado à prisão. Após o encarceramento do pai, as irmãs foram colocadas em lares temporários e, mesmo frequentemente separadas e realocadas, mantiveram contato e seguiram próximas. Os laços delas com a família são incertos, mas sabe-se que tinham uma irmã mais velha que já havia saído de casa. Antes do desaparecimento de Alma, tanto ela quanto Laura foram morar com a avó em Applegate, Califórnia. Alma foi vista pela última vez em 1º de janeiro de 1980, quando um homem de 25 anos chamado Scott Petchak a buscou em sua casa. Petchak supostamente era o namorado de Alma na época, apesar de ela ser uma criança de 14 anos. Segundo Petchak, eles ficaram com a avó dele antes de Alma pedir que ele a levasse a Rio Linda, no condado de Sacramento, Califórnia, onde ela teria uma tia. Não se sabe se Alma realmente tinha uma tia lá, pois as fontes divergem sobre essa parte da história. Algumas fontes dizem que a tia não encontrou a sobrinha porque não estava em casa. Outras afirmam que tal tia em Rio Linda não existia. Seja como for, Petchak afirmou que deixou Alma e depois foi para a base aérea de McClellan, onde trabalhava.
Porém, ao retornar para buscar a adolescente, ela não estava em lugar algum. Peček disse às autoridades que não considerou o desaparecimento dela incomum, já que Alma às vezes pegava carona e fugia de casa. Notou-se que a jovem de 14 anos pode ter pego carona com um homem após ser deixada, mas as informações ficam confusas nesse momento. Como aconteceu com muitos menores com histórico de fugas nos anos 80 e antes disso, o desaparecimento de Alma não alarmou as autoridades locais. Eles supuseram que ela saiu por vontade própria. No entanto, sua irmã, Laura, contestou isso, argumentando que ela e Alma sempre saíam juntas e que a jovem de 14 anos nunca teria ido embora sozinha. Depois, ela afirmou que Peček disse que ela nunca encontraria Alma ao perguntar sobre sua irmã. O caso de Alma rapidamente estagnou devido à falta de interesse das autoridades e permaneceu sem solução até 1991, quando seu pai foi libertado da prisão. Ele nunca foi considerado suspeito porque estava atrás das grades na época do desaparecimento dela. Após ser libertado, ele questionou as autoridades sobre a investigação, levando a polícia a reexaminar o caso. Peček foi interrogado novamente e o poço atrás da casa da avó revistado, mas nada foi encontrado. Notavelmente, em algum momento após o desaparecimento de Alma, Peček foi condenado por abuso sexual de menores em um caso separado e agora é registrado como agressor sexual, ainda vivendo na Califórnia. Embora ele nunca tenha sido acusado em relação ao caso de Alma e afirme ser inocente, os investigadores o consideram uma pessoa de interesse. Inicialmente, suspeitou-se que Alma fosse uma das duas mulheres não identificadas. Houve alguma especulação de que ela seria uma mulher não identificada conhecida como Lime Lady, que foi encontrada em Oklahoma em 1980. No entanto, em 2022, a mulher não identificada foi identificada como Tamara Tigard, uma jovem de 20 anos de Las Vegas, cujo assassinato ainda não foi solucionado. Também se cogitou por um tempo que Alma era Kelly Doe, ou Caledonia Jane Doe, uma adolescente encontrada em novembro de 1979 em Nova York. No entanto, em 2015, Kelly Doe foi identificada como Tammy Jo Alexander, de 16 anos, que desapareceu de Brooksville, Flórida, na primavera de 1979. O caso dela ainda não foi solucionado. Muito poucas outras informações estão disponíveis no caso de Alma. As teorias sobre o que ocorreu com ela variam entre ter sido vítima de um assassino em série ou morta por Peček. Seus avós e seu pai já faleceram, mas sua mãe e duas irmãs ainda estão vivas. Laura espera um dia descobrir a resposta sobre o que aconteceu com sua irmã mais nova. Alma Roots foi vista pela última vez em 1º de janeiro de 1980 em Auburn, Califórnia. Ela tinha apenas 14 anos. Ela é uma garota branca, de cabelo e olhos castanhos, com uma tatuagem de coração azul, do tamanho de uma moeda de 25 centavos, no seio. Ela pode usar o nome do meio Violeta. Na última vez em que foi vista, tinha 1,62 metros e pesava 59 quilos. Se ela ainda estiver viva, ela terá 57 anos de idade. Se você tiver qualquer informação sobre o desaparecimento de Alma, pode ligar para o departamento do xerife do condado de Placer no número 91688978800. Líder de torcida no porta-malas Jane Doe. Em 24 de agosto de 1982, 2 coletores de cogumelos encontraram um baú de viagem a cerca de 1 metro de uma estrada de cascalho no Parque Estadual de Gambrill, em Frederick, Maryland. Embora o baú estivesse à vista, galhos e folhas haviam sido colocados sobre ele, possivelmente numa tentativa fraca de escondê-lo. Quando os coletores de cogumelos se aproximaram, perceberam o mau cheiro que vinha do baú e decidiram chamar a polícia. O tenente Tom Chase, do Departamento de Polícia de Frederick, lembrou. Eles encontraram um baú com os restos da vítima, que estavam derretidos pelo calor. Dentro do baú estava o corpo pequeno de uma mulher. Ela já estava morta há pelo menos vários meses, o que colocaria sua morte na primavera de 1982 no máximo, mas ela pode ter ficado no baú por até 10 anos. O antropólogo forense que examinou os restos observou que Jane Doe tinha várias lesões, incluindo desgaste nas costas, quadris e pés. Eles sugeriram que as lesões nas costas e quadris poderiam indicar que a mulher era ativa em ginástica, cheerleading, dança ou outros esportes. Enquanto isso, as lesões nos pés indicavam que ela usava salto alto com frequência. Investigadores da internet sugeriram que Jane Doe poderia ter sido uma dançarina erótica. Ela também tinha espondilólise, um defeito ou fratura por estresse nas vértebras lombares que pode ter sido assintomática. Além dos ferimentos, os investigadores descobriram pouco sobre Jane Doe.
A decomposição impediu identificar a cor da pele e dos olhos, mas foi possível concluir que ela tinha cabelo castanho escuro, de comprimento médio e levemente ondulado. Ela pode ter tingido o cabelo, pois os outros pelos eram castanho avermelhados. Foi encontrada sem joias ou roupas, mas uma toalha escura estava perto do baú. Inicialmente, acreditava-se que ela tinha entre 17 e 45 anos, embora esse intervalo de idade tenha sido reduzido nos últimos anos para entre 17 e 27 anos. Além disso, a causa da morte de Jane Doe não pôde ser determinada, mas o antropólogo forense sugeriu que ela pode ter sido estrangulada. Os únicos outros detalhes notáveis no caso de Jane Doe são que seus lóbulos das orelhas eram possivelmente mais salientes que o normal, e ela tinha feito extenso trabalho dentário, incluindo obturações, tratamentos de canal e coroas. Isso indicou à polícia que ela era de classe média, e dentistas disseram que os procedimentos realizados nela eram raros, mas ensinados na faculdade de odontologia. Os investigadores não creem que Jane Doe, apelidada de a líder de torcida no baú por ser possivelmente atlética, fosse residente de Frederick, já que ela não correspondia a nenhum relatório de pessoa desaparecida na época e ninguém apareceu para identificá-la. Ao longo dos anos, 19 mulheres foram descartadas da investigação como possíveis correspondências. Jane Doe foi descoberta em Frederick, Maryland, em um baú de viagem em 24 de agosto de 1982. Ela é descrita como uma mulher branca, com cabelo castanho escuro levemente ondulado e mede entre 1,60 metros e 1,65 metros. Ela pesa entre 50 e 59 quilos e acredita-se que tenha entre 17 e 27 anos. Ela possui um extenso trabalho dentário e espondilólise, que pode ter sido assintomática. Se você tiver qualquer informação sobre a identidade dela ou sobre sua morte, pode entrar em contato anonimamente com o Departamento de Polícia de Frederick pelo número 301-600-8477. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e especulações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique em segurança e nos vemos na próxima.